Shalom! Seja bem-vindo a mais um Papo Reto. Sabe, esses dias eu estava lembrando de uma música antiga, uma música lá dos anos 90, que fala sobre o valor que nós temos em Deus. E o título dela é Quero que Valorize, e ela nos chama a nos valorizar, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. E aí a música fala, né? Eu venho falar do valor que você tem. E é sobre esse tipo de valor que eu quero conversar com você hoje. Sobre o olhar que você põe sobre você mesmo, o olhar que você tem a respeito de você, o olhar que às vezes você pensa que os outros têm a respeito de você, que influenciam o olhar que você tem sobre você, e o olhar de Deus sobre você. Vamos lá? Há um tempo atrás eu escutei uma história bem contextual para esse nosso assunto de um artista plástico. E ele pintava quadros lindíssimos e estava com uma quantidade boa de quadros e queria fazer uma exposição, e ele organizou, separou a galeria de artes e organizou toda a exposição dele, dispôs os quadros, e ele estava com um único quadro que ele não era muito afeto a esse quadro. Normalmente artistas são muito rígidos consigo mesmo. E esse quadro, talvez para ele não tivesse chegado ao nível que ele gostaria. Opinião do artista, opinião própria dele. Então ele colocou o quadro na organização ali da exposição, ele colocou um quadro num lugar que não tinha muita relevância, não tinha muito destaque, e deixou ele quietinho lá num cantinho, fazendo parte da exposição. Todos os quadros foram vendidos no final da exposição, menos esse. E aí ele pensou, alguma coisa estava errado, de repente o preço estava muito caro. E numa segunda exposição, quando ele já tinha novos quadros feitos, ele baixou o preço desse quadro. Ele colocou lá, promoção, 50%. E novamente, toda a sua coleção foi vendida. E apenas esse quadro ficou. E ele começou a refletir sobre isso. Algo está errado. O que está acontecendo? Esse quadro, ele pode não ser a minha melhor obra, pelo menos para a minha análise, mas ele é um bom quadro. É uma obra minha. Se as outras obras estão tendo boa aceitação, por que esse não está sendo vendido? E assim ele propôs no seu coração tomar uma atitude diferente em relação à próxima exposição. E diferente do que ele fez nas duas primeiras. Nessa, ele colocou o quadro num lugar de destaque, colocou num pedestal diferenciado e colocou uma placa no quadro, vendido. E iniciou a exposição. Aquele quadro chamou a atenção de muitas pessoas. Muitas pessoas vieram abordá-lo a respeito daquele quadro, querendo saber que quadro, né, era aquele, quem tinha comprado e por que tinha comprado. Porque eles estavam interessados naquele quadro. E ele chegou a receber oferta que cobriria o preço que supostamente tinha sido vendido. Conclusão da história. Ele vendeu o preço pelo dobro do preço que ele achava que o quadro valia lá na primeira exposição. O que isso me fala? Eu não sei qual é o valor que você dá a você, eu não sei como você se olha, mas assim como essa música fala, você tem valor. Só que se você diminuir o seu valor, se você estampar na sua testa promoção, as pessoas não vão dar a você um valor maior do que você mesmo dá. Elas vão desvalorizar você na medida que você se desvaloriza. Então, o importante é nós sabermos quem somos em Deus. Não confunda isso com orgulho, arrogância, porque Deus abate o soberbo, sim. Só que esse mesmo Deus
tem orgulho da criação que ele fez, que somos nós. Se você começar a ler lá no Velho Testamento, em Gênesis, na criação do homem, quando ele foi fazer toda a criação e ele fez tudo tão maravilhoso, fala a verdade, tem cenários que dá vontade até de chorar, de tão lindos que são. Quando você está presencialmente num lugar, numa paisagem, tem tantas belezas naturais espalhadas pelo mundo, de tantas formas diferentes. Deus é um Deus tão criativo, Deus é um Deus tão perfeito. E esse Deus criativo que fez essa natureza tão diversificada, ele olhou para o homem e depois de ter feito tudo que falou que era bom, ele olhou para a gente e falou: uau, é muito bom. Então essa criação é a coroa, nós somos a coroa da criação de Deus. Ele nos fez com seu amor, com o seu toque especial e soprou dentro de nós o fôlego de vida. Então nós somos muito especiais, sim. E dentro de cada um de nós, ele colocou poderes especiais, essências, né, só nossa, que nos fazem únicos e nos fazem especiais para os outros também, para nós servirmos aos outros. Quando você se diminui, quando você se coloca em promoção, quando você não se valoriza, você está desvalorizando a obra-prima de Deus. Então não faça isso. Não se meça também pelo que os outros possam pensar de você. Às vezes você se qualifica através de rendimentos, através de resultados que você teve ao longo da sua vida ou em algum momento específico. E talvez se limite pensando no que os outros pensam a seu respeito. Eu quero te dizer que o que Deus pensa a seu respeito é infinitamente mais importante do que qualquer pessoa nesta face da terra possa pensar a seu respeito, mesmo que essa pessoa te ame muito, mesmo que essa pessoa sejam seus pais, mesmo que essa pessoa seja seu cônjuge. Por muitas vezes nós como pais ou nós como cônjuges desferimos palavras que ferem as pessoas que nós amamos, filhos, esposo, esposa, diminuindo essa pessoa. Mas se você escuta palavras desse tipo, não tome elas para você. Saiba que você é importante, que você é especial e que tem características em você, poderosas em Deus, para alcançar e tocar pessoas de forma que só você pode fazer isso. Queria compartilhar com você 2 textos muito importantes que falam sobre isso. O primeiro está lá em Isaías 43, versículo 1 e versículo 4. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Deu para perceber a importância que nós temos para o Senhor? Nós somos a menina dos seus olhos. Ele nos escolheu, Ele nos ama. Eu não sei se você é pai, mãe, se você está gestando, mas quando você olha para o seu filho, para a sua filha, seja ela criança ou um pré-adolescente, você tem as maiores expectativas a respeito dele. Quando você olha, você não imagina, quando você põe o seu olhar sobre seu filho, sua filha, você não imagina que o futuro dele vai ser de decepção, você não imagina que o futuro dele vai ser um futuro de fracasso, você não projeta nele um futuro ruim. Você olha e vê possibilidades incríveis, maravilhosas, extraordinárias. E é exatamente isso que Deus olha para nós e vê. Quando Ele nos vê, Ele já nos vê lá na frente, lá no futuro.
dando certo nos nossos projetos, sendo eficaz no nosso ministério, sabe, sendo produtivo, sendo vitorioso. É assim que Ele nos vê lá na frente, porque Ele sabe exatamente que tipo de características especiais Ele enxertou em nós. Ele enxertou em você um poder sobrenatural para criar, para abençoar, para desenvolver. Então, queridos, não diminua isso que Deus colocou em você, porque Ele olha para nós e Ele vê tanto. Ele olha para nós e Ele já vê o produto lá na frente. Então hoje eu queria que você se olhasse no espelho e cresce, não só declarasse, mas cresce em tudo aquilo que Deus colocou dentro de você para exercer seu ministério, uma vida produtiva e eficaz, a sua profissão, a sua paternidade ou maternidade. Se você é um jovem, adolescente, estudante, que você já se projete lá na frente. Às vezes nós passamos, sim, por momentos que nos limitam, que às vezes a gente olha para a gente e se sente incapaz. E nesse momento nós corremos para o Senhor. Senhor, renove em mim aquelas características, renove em mim e dá o seu olhar, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são muito mais altos do que os nossos. Nós não alcançamos os pensamentos do Senhor e Ele tem planos maravilhosos para nós. Não se permita diminuir os planos de Deus para a sua vida através de um olhar aquém do que aquele que Ele põe sobre você. Ao longo de toda a palavra, nós vemos homens e mulheres que eram chamados para brilhar, para desenvolver o seu ministério, algo importante para o reino, e eles nem se achavam tão importantes assim, mas Deus já via lá na frente quem eles seriam. Um Gideão malhando trigo no lagar, escondidinho ali. Ele não se via como um homem corajoso, mas o Senhor enviou um anjo e falou: homem forte, valoroso, corajoso. Um José, um adolescente que era um menino de recados, mas Deus já olhava para ele e dava sonhos para ele: você irá governar. Davi, um menino que cuidava das ovelhas no campo. Era um trabalho simples, não era algo tão valente quanto os seus irmãos que já tinham idade para ir à guerra. Mas Deus separou um profeta e ungiu um menino, ainda novo, que iria governar uma nação e ia ser o grande rei de Israel. Então, não se limite naquilo que você vê hoje a seu respeito. Tome posse do olhar de Deus sobre você. Deus te abençoe em nome de Jesus.